Pessoal, aqui é o professor Pedro de Filosofia. Queria resumir em breves minutos o que foi a primeira aula do quinto período. A gente falou um pouco da história da filosofia, de como que a gente acessa essa história da filosofia, como que a gente lê a história da filosofia. O nosso tema geral do quinto período em filosofia é arte e cultura, um debate sobre a estética, sobre a filosofia da arte. E aí vale a pena recapitular a nossa forma de interpretar a filosofia. Retomei aqui no quadrinho um pouco dessa leitura linear da filosofia que a gente tem, a leitura dominante aqui, né, que divide a história entre história ou filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. E as nossas formas de ler e interpretar essa história têm a ver, com as ferramentas que a modernidade, que a ciência moderna, que a história moderna, as ferramentas que essa história forneceu. E aí vale a pena reler criticamente o cânone, também coloquei aqui como uma palavra-chave naquela aula, falei do cânone filosófico, que diz quais são os autores, os temas, os textos validados pela tradição, e a gente está aqui para retomar esses temas, mas também poder fazer a crítica deles. Então fazer a crítica não significa jogar fora tudo, né, dizer que está errado e pronto, ou simplesmente dizer que é a favor. A crítica tem a ver com mostrar as condições de possibilidade dessa coisa que a gente está analisando, no caso a própria história do pensamento, a própria forma como a gente enxerga a cultura, a arte na história, e a importância disso para a sociedade, para o pensamento, para a ciência, para a filosofia. Então a gente está aqui buscando outras formas de ler a história, dando destaque talvez a outros temas que não foram assim tão valorizados, como por exemplo o corpo. E aí tem vários debates, né? Como que a gente está lendo, com que recursos a gente está lendo a filosofia, com a história, aqui meu quadrinho já está meio apagado, com a história, com a geografia, com o corpo, com a nossa experiência vivida, com as nossas próprias experiências também. Então a gente vai prestar mais atenção a como que nas representações contemporâneas o corpo está presente, as identidades estão presentes, nossos valores morais, culturais, religiosos, políticos, etc., são representados nos grandes espaços de mídia, da mídia no sentido clássico, TV, cinema, rádio, jornal, revista, e o que acontece a partir da internet, em que nós somos também produtores do conteúdo, produtores de conhecimento, não apenas consumidores, mas cada vez mais produtores, e nós podemos, através desse espaço público digital, regular também o que a gente quer ver ou não, né? Então tem muitos debates que se abrem a partir do nosso mundo mais contemporâneo, do século 20 e 21 em diante, como que a cultura e a arte se reorganizaram a partir da industrialização da cultura e depois da digitalização da cultura. Então esse é brevemente um pouco do que a gente abordou em sala de aula no primeiro encontro. Também falamos do funcionamento da disciplina, autonomia, liberdade, responsabilidade coletiva pelo que ocorre em sala de aula, na escola e na sociedade, são fundamentais. Então a gente vai desenvolver o pensamento crítico sempre, inclusive em relação àquilo que eu trago. Essas são as provocações para vocês, e a gente segue aí pesquisando e investigando juntos, utilizando o nosso tempo precioso de trabalho na escola, não apenas para reproduzir opiniões, para dizer que se é a favor ou contra alguma coisa, mas em primeiro lugar para reunir os nossos critérios, argumentos, conceitos, quais ferramentas e recursos nós utilizamos quando queremos pensar, quando queremos organizar a nossa vida, quando queremos definir o que tem valor ou não para nós. Então esse é um pouco do nosso debate ao longo desse semestre. Até breve, um abraço.